É assim que funciona. Tá? Carlos, nas palavras de Eduardo Bach, o criador dos florais, né, a doença é benéfica e o método adotado por nossa alma é o método adotado pela nossa alma para trazer o caminho da compreensão. A doença tem esse papel educador mesmo, pedagógico, e até que ponto as doenças são somatizações das emoções? Tá, a primeira parte, então, respondendo, ela, com certeza, né? Não vamos duvidar das palavras, né, do mestre. Mas eu acho que é interessante não chegar à forma doença, subtende-se doença física, tá? Não chegar a esse ponto ideal. Em princípio, a doença não deveria existir, ela não existe, é nós que criamos ela. Como nós criamos? Tudo é um processo de anos, não é o ano passado, 2 anos, é a vida toda às vezes, para chegar no 2011 com certa doença. Emoção começa assim. É o tipo de vida que cada um vem, escolhe, é opção, é livre-arbítrio. Tá? Não vou entrar tanto pela área espiritual aí, que senão foge do nosso foco. Mas é um grande aprendizado. No momento que tu tens uma doença, infelizmente, você buscar vamos dizer assim, uma autoconscientização. Entrar mais em contato com o teu eu superior, nós chamamos. Claro que daí vai entrar o poder de crença, a tua fé. Onde é que foi, que momento que começou isso, para eu estar assim? Esse é o grande aprendizado da doença. Tá? Você reconhecer, primeiro, cheguei a esse ponto, por quê? Onde foi que eu falhei? Onde é que foi a fuga? E buscar, trabalhar, você sozinho conseguiria, muitas vezes. Tá? Só que daí precisa daquele auxílio. Então a medicina complementar, ela está muito ancorada na espiritualidade. Espiritualidade, a alma, o espírito, no caso, a emoção. Você pegar, coloca como uma mescla isso aí tudo, que é o sutil, a gente não vê. É como o vento. Tu sente, mas tu não vê. Esse é o do dia a dia que a gente tem aí. Compara com o vento, essa parte toda, sutil. Tá? A segunda resposta seria... até que ponto as doenças são somatizações das emoções? Eu diria dentro da prática já de 13 anos nos consultórios, 99%, quase total. Tá? A doença ela é consequência do desequilíbrio da emoção, somatização, psico. Né? Psique é doente, trabalhe, porque senão o físico sofrerá com isso, mais cedo ou mais tarde. Então o biológico é muito pouco. É pouco, porém parece que é muito, né? Aí no dia a dia, hospitais lotados, não tem onde colocar tanta gente. A falha, ou a lacuna que fica em cima disso, meu ponto de vista, é não trabalhar preventivamente. O preventivo é muito mais saudável aqui para o governo e as pessoas que investem mesmo, particularmente ali, do que ficar depois na hora da doença e muitas vezes não suportando e vindo a falecer. Tá? A medicina preventiva, esse é o ideal dos ideais. Está começando a tomar um corpo, uma forma. Pois é, a prevenção também... Não precisa estar doente para se tratar. Pois é, em cima disso que eu quero fazer uma questão. A prevenção, nosso ritmo, dia a dia, é alucinante, né? Gera muito estresse. E isso gera muitas consequências. Isso aí é o começo, tá? Nosso sistema que a gente vive. Eu, você, nós todos estamos dentro disso. Conscientização é importante. Porém, a prevenção é ideal no dia a dia, tirar um momento para você na semana, para a sua terapia. Não estou dizendo terapia, mas eu não estou mal, não preciso. Mas que seja uma massagem, a própria acupuntura. Tá? Tem a sua hora, uma vez ao mês. Muitos dos meus pacientes, uma vez a cada 20 dias, uma vez ao mês é o suficiente. E ficam muito bem em harmonia. Para outro dia, o restante do mês, entrar nessa energia toda aí de calor, yang, inquietação aí na rua. Tá? Nós todos somos submetidos a isso. Não tem escapatória, mas tem alívio. Momentos de lazer, trabalhar muito o amor, o perdão, o convívio familiar. São os conceitos, os resgates importantes nessa nossa vida.
E, enfim, essas são as essências, tá? Para a gente não sucumbir, senão não dá mais um número, lógica dos resultados. É mais um número hospitalar. E sucesso pessoal. Tá? Né? Exatamente. Isso aí é um conjunto, porque o que é a base da MTO, Medicina Tradicional Oriental? É o equilíbrio. Perfeito não existe, mas é o corpo, a mente e o espírito. Tentando trabalhar isso aí durante a tua vida, mantendo numa zona de conforto, não oscilando muito no extremo, acima ou abaixo, que é o Yang e o Yin, tá ótimo, tu tem uma vida plena, maravilhosa. Só alegria. É lógico, existe os dois, né? Tem momentos de tristeza, Sim. A gente dá umas balançadas, mas não chega a entrar e... Né, consegue administrar muito, de uma forma muito mais razoável. Claro, né, exatamente. Tá? Carlos, segundo nas palavras de Schopenhauer, as grandes verdades passam por 3 fases. No início são ridicularizadas, depois são ferozmente combatidas, no início são ridicularizadas, depois são ferozmente combatidas para no final serem aceitas como verdades, né? Incontestáveis. Dentro dessa definição, em qual estágio estaria a medicina complementar? Eu diria, as medicinas, né? Ela já passou daquela primeira fase, está na segunda, porém faltando uns 10, 15% para sair da segunda fase, que é combatida ferozmente. Tá? Já foi mais. Para ser aceita como uma verdade... Aliviou bem mais já isso, tá? No início da minha carreira mesmo eu senti isso. Hoje, tranquilo. Devido a resultados que eu venho dando nesses 13 anos, né? Então a gente vai ganhando também o espaço, o respeito. E 15% para passar para a última fase. Falta para ainda... Que a última fase é a aceitação, a convicção. Embora o sistema seja contra, mas a sequência de pacientes, bons resultados, faz com que... Existe toda uma energia em cima disso, né? Nós não estamos sozinhos no nada aqui. Então essa energia está levando já para esse caminho. Daqui a, mais ou menos, estou falando em percentual para terem uma noção, né? O público. 10, 15% sai desse setor e vai para o último nível, que é o nível saudável da aceitação e credibilidade total. Daí começa a escala, 5, 10, 15, até chegar a 100%, que vai demandar aí em torno dos 5, 6 anos que eu venho falando desde o início da entrevista. Demanda esse tempo. Carlos, como uma pessoa pode conservar a sua saúde segundo a medicina tradicional oriental? Segundo a MTO, Medicina Tradicional Oriental, mas tem uma mescla aqui com a nossa também. Dados do dia a dia, cotidiano. Primeiro, hidratação, água. Tá? Até pela agitação das pessoas, isso produz fogo interno, energia, fogo, calor. A água diminui o fogo. Os orientais falam dessa maneira. Então, tomar a água já por esse motivo, bem energia. Outra, hidratação das células, etc, etc. 70% em nível de água, a gente precisa. Tá? Alimentação saudável, dentro do possível. Fica cada vez mais difícil. Complicado, né? Então, vamos dizer saudável. Vamos dizer assim, saciedade, estômago, aquela coisa. Usa ali 80%, deu, já estou me sentindo saciado. Não precisa 100% ficar lotado. Né? E dentro do que tu vais comer, aquela distribuição que a gente sabe da nutrição, da parte toda que é divulgada aí já há anos, né? Sim, essa é uma questão biológica, mas emocionalmente, assim, por exemplo, antes eu falei desse mundo muito corrido, né? Temos muitas frustrações no trânsito, no trabalho, na vida em si, porque nos leva a querer sempre mais, né? Parece que a frustração, o lado negativo, predomina, né? Conforme a gente... claro, tem que cuidar, né? Cuidar com todo respeito aqui à mídia e tal, mas pegar uma mídia mais saudável quando tu quer entrar na mídia ali, absorver mídia. Não só a mídia pesada, né? Aquela coisa de muita catástrofe, senão você começa a perder as esperanças. E não é assim. Voltando àquela questão da qualidade, o sono é muito importante, que falta para muita gente. Alguns querem dormir, têm tempo para dormir, mas não conseguem, de tão preocupados que são, incomodados, tá? Então a qualidade do sono, alimentação, água e essa parte do equilíbrio, corpo, mente e espírito, que é sutil, extremamente sutil, não dá para pegar,
tá? É como o vento. Tu sente que não está bem, mas não consegue ver o que que é. E aí entra a medicina tradicional oriental com tudo. E isso é importante, tá? No dia a dia. Reservar um espaço. Como é que você vai reservar um espaço? Quando está piscando vermelho, alerta, zona de perigo, é quando você não tem horário na sua agenda para você. Quem não tem uma agenda diária, mensal, tem. Vê se tem tempo para ti ali. Se tu não consegue achar tempo para ti, tem que começar a rever os conceitos. E aí, achando um tempo para ti, começa a aplicar essas questões aí, tá? De equilíbrio. Outro detalhe importante, respiração. Uma respiração correta é meio caminho andado, como diz o ditado, tá? E qual seria esse modo correto de respirar? O modo correto, em cada ocasião, é claro, né? Mas, no mínimo, você utilizar toda a sua capacidade respiratória. Digo, diafragma, que as pessoas não utilizam quase. Fica um pouco abaixo aqui da linha do externo aqui, tá? Então, o diafragma seria meio que inchar, insuflar um pouco a barriga, o abdômen e... Essa respiração é importante, inspirando pelo nariz e soltando pela boca, né? Sempre com uma tranquilidade, uma calma. A maioria é respiração apical, só aqui em cima, ó, agitadinho, dia a dia. Tá? Então, isso está dentro do tradicional, o jargão popular. Para e respira quando você está muito agitado. Se está perdendo o controle da situação, respire fundo umas 2, 3 vezes e você verá o resultado. É excelente. Tá? O expirar, pessoas que suspiram às vezes o dia todo, querem desabafar, colocar emoções para fora que estão trancadas aqui, trancadas no peito. Então é um sintoma já. Tá? Aquele fica baforando o dia todo. É isso, é sintoma. Já é um, tá? Ok, muito obrigado, Carlos, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Que os telespectadores devem... A toda a equipe, a você, a Laerte, muito obrigado. Tá? E parabéns ao programa. Muito obrigado, Carlos, tá? muito obrigado mesmo. Obrigado. O Interrogando Pensamento volta numa próxima ocasião. Tchau!